E olha, eu estava pensando aqui numa coisa que tem atormentado a vida de muita gente, e eu acredito que é a sua vida também, que é a ansiedade. Olha, não foi por acaso que você chegou aqui, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca parou para pensar de verdade. E se a sua ansiedade não for sobre o futuro que você não controla, mas for sobre a ausência de Deus no seu presente? E talvez você não está percebendo isso. E se essa angústia que você está sentindo no peito não for só uma preocupação, mas for apenas um sintoma? Isso aí, um alarme espiritual tocando aí dentro de você para te avisar que você está tentando ser o Deus da sua própria vida. Então isso é muito sério e nós vamos desmascarar hoje a raiz da ansiedade. Olha, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração e no final eu vou orar por você. Eu vou pedir para Deus tirar essa angústia que está aí no seu peito. Não foi por acaso que você chegou aqui, tá bom? Irmãos, como eu falei para vocês, esse mal da ansiedade, ele tem adoecido a alma de tantos servos de Deus, tantas pessoas que têm fé, pessoas que têm um chamado, mas mesmo assim estão ficando muito ansiosas. E a ansiedade, ela chega de mansinho, né? Ela chega como aquele pensamento na sua mente assim, ó. E se não der certo? E se tudo der errado? E se o meu casamento fracassar? E se eu perder todo o dinheiro que eu tenho na conta? E aí quando você menos percebe, a sua mente já está lotada de pensamentos ruins, isso rouba a sua paz, tira o seu sono e o pior de tudo, acaba roubando a sua fé. Então muitas pessoas tratam a ansiedade como um problema totalmente emocional ou psicológico, não é verdade? E realmente, irmãos, a ansiedade ela tem esses reflexos, ela afeta o nosso corpo, a nossa mente, mas a Bíblia nos traz uma revelação muito mais profunda. A ansiedade, na sua essência, é um problema espiritual. E pense comigo, ela é o resultado visível de uma confiança invisível que foi colocada no lugar errado. Então toda vez que a ansiedade cresce, é porque a sua adoração a Deus diminuiu. E aí você começa a adorar outros deuses. Por exemplo, o Deus que diz assim, ó, eu preciso ter o controle. Ou então que diz assim, ó, o meu futuro depende só de mim. Irmãos, quem de nós nunca pensou assim, não é verdade? Se você não colocar a mão, tudo vai dar errado. Eu sei disso, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte, mas muitas vezes isso revela que nós não estamos adorando a Deus como deveríamos, não estamos confiando nele. E Jesus foi a pessoa que falou sobre a ansiedade com maior clareza e autoridade que já existiu. E ele não falou isso num consultório com ar-condicionado, não. Ele falou isso no meio do povo, de gente simples, pescadores, agricultores, pessoas que não sabiam se teriam o que comer no dia seguinte. Então é para essas pessoas e para você também que está aqui hoje que Jesus está entregando uma palavra. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Preste muita atenção porque isso aqui é uma ordem, não é uma sugestão, tá bom? Olha só o que Jesus disse. Eu lhes digo a verdade, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Irmãos, olha a força disso aqui. Jesus está dizendo o seguinte, parem de ficar ansiosos pelo amor de Deus. Irmãos, Ele não está diminuindo a nossa dor, Ele só está nos dando uma perspectiva maior. Ele está te perguntando hoje aqui, ó, a sua vida vale tão pouco assim? Você acha que eu te criei, meu filho, só para você se preocupar com boletos, com comida, com o que os outros vão pensar da sua roupa? A sua vida é muito mais do que isso. O seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, é muito mais. Mas infelizmente, a ansiedade tem te feito esquecer o valor que você tem. Ela te rebaixa ao nível da sobrevivência, quando Deus te chamou para um nível de abundância, um nível de herança, de realeza. Amém? Deus te escolheu para reinar. Aleluia! Olha, e Jesus, irmãos, Ele não parou por aí. Se a gente continuar lendo aqui a passagem da Bíblia, Jesus, Ele conta tipo uma poesia que vai desconcertar qualquer lógica humana. E Ele continua falando assim, ó. Olhe para os passarinhos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. E por acaso vocês não são muito mais valiosos que os passarinhos? E pensa comigo numa coisa, irmãos, qual passarinho você já viu fazendo terapia porque estava ansioso com o inverno que ia chegar? Nenhum, né? Porque o instinto dele é confiar na provisão que já existe. E Jesus está dizendo que você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que tem o sopro do Criador, você vale infinitamente mais que um pássaro. Mas você tem vivido como se você valesse menos. Por quê? A sua preocupação está te cegando para essa verdade. E aí vem o ponto que mais pega. Jesus ele pergunta assim, ó,
E qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Irmãos, aqui está o segredo. A ansiedade, ela não resolve absolutamente nada. Ela não paga uma conta, ela não cura uma doença, ela não restaura um casamento. A ansiedade é energia gasta à toa. É como você se sentar numa cadeira de balanço. Você se movimenta muito, mas você não sai do lugar. E o pior, você fica mais cansado e frustrado. Então a ansiedade é um esforço inútil que só serve para te afastar da única fonte de poder que pode realmente resolver seus problemas, que é Deus. Amém? Você está entendendo isso? Então escreva aí nos comentários, Deus está falando comigo. E vamos continuar, irmãos. E por que será que a gente se preocupa tanto então? Porque lá no fundo a gente acaba duvidando do cuidado de Deus. A gente duvida do amor dele e Jesus chama isso de pequena fé. Ele disse que os pagãos, aqueles que não conhecem ao Senhor, é que correm atrás dessas coisas. Mas e nós? Nós temos um Pai, irmãos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Ele sabe do que a gente precisa, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então deu para perceber a inversão? A gente acha que precisa ficar lembrando Deus dos nossos problemas como se Ele fosse esquecido ou desatento. Ó Deus, eu estou orando aqui para o Senhor entender que eu tenho boleto para pagar, eu tenho conta, não esquece de mim não esquece da minha saúde também não, Senhor. E aí, irmãos, Deus está lá no céu dizendo assim, ô meu filho, ô minha filha, eu já sei disso, eu estou cuidando, acalma o teu coração, confia em mim, entendeu? Então eu estou aqui hoje, irmãos, para trazer uma chave que Jesus está nos entregando hoje. É o melhor remédio contra a ansiedade e está lá no versículo 33, aqui de Mateus capítulo 6. E essa é talvez uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia para a nossa vida no dia a dia. Jesus disse assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Olha isso, irmãos, mas talvez você esteja pensando aí, mas pastor, o que é buscar o reino de Deus? Irmãos, é fazer a vontade do Pai, é buscar o propósito dele para a nossa vida, é caminhar na agenda de Deus e entender que Ele tem um tempo para todas as coisas, amém? É colocar o Senhor como a prioridade número 1. Hoje, irmãos, as pessoas tratam Deus como se Ele fosse um complemento. Deus é só um chaveirinho que a pessoa usa, sabe assim? Deus é aquele que a pessoa chama de última hora, desesperada, porque já não tem mais jeito. Não, irmãos, o reino dos céus se preocupa com aquilo que Deus se preocupa, entendeu? Mas quando a gente busca só o nosso eu, a gente está preocupado o quê? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou resolver isso? Mas quando você busca o reino de Deus, a pergunta muda. E ela passa a ser essa aqui, Senhor, como eu posso te servir hoje? Como a minha vida pode glorificar o teu nome? Onde o Senhor quer que eu esteja? E quando você faz então essa troca de prioridade, aí começa a acontecer um milagre. As coisas que antes te tiravam sono, todas as outras coisas, que Jesus disse, elas começam a ser acrescentadas por Deus na sua vida, de uma maneira muito natural, é como se fosse uma consequência. Porque agora você não está correndo mais atrás da bênção, você está correndo atrás do abençoador. E quem tem o dono de tudo não precisa mendigar as coisas que ele tem, entendeu? A paz, irmãos, não é a ausência de problemas, é a presença de Deus reinando sobre eles. Então eu quero ler só mais uma passagem aqui, está lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 6 e o 7. E ela vai nos dar o passo a passo de uma maneira muito prática, é como se fosse uma estratégia de guerra contra a ansiedade. E se a palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 6 é o fundamento, a do apóstolo Paulo em Filipenses é uma aplicação diária, tá certo? Então olha só o que ele disse. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu vou quebrar isso aqui em partes porque é uma verdadeira receita de libertação para a sua vida. Primeiro, Paulo disse assim, não vivam preocupados com coisa alguma. E de novo, irmãos, isso é uma ordem, é um comando, é uma decisão que você precisa tomar agora, certo? É você decidir não dar mais espaço para a preocupação, não deixe ela reinar na sua mente. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo disse assim, em vez disso, orem a Deus. Ou seja, a preocupação e a oração não podem ocupar o mesmo espaço no seu coração ao mesmo tempo, porque uma anula a outra. Então a preocupação é você falando com você mesmo sobre os seus problemas e a oração é você falando com Deus sobre o seu poder e as suas promessas.
E quando o gigante da preocupação se levantar e você ficar muito angustiado, muito tenso, muito triste, é aí que você tem que orar mais, entendeu? Apresente a Deus o seu pedido, seja específico. Deus, eu tô com medo de não conseguir pagar o aluguel dia 5, o valor é X, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Deus, eu preciso vencer esse pecado, eu tô ficando muito aprisionado, eu tô ficando triste com isso. Me liberte, Senhor. Ó Deus, o meu marido, ele tá fazendo isso, eu tô ficando muito triste. A minha esposa tá fazendo isso, aquilo, outro. Entendeu, irmãos? Seja específico. E terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma arma secreta. Ele falou assim, ó, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Ô irmãos, a gratidão é o que vira o jogo. A ansiedade, ela foca no que pode dar errado no futuro, mas a gratidão, ela foca no que Deus já fez de certo no passado e no presente. Amém? Quando você começa a agradecer, a sua mente é forçada a sair do medo e ela começa a entrar no campo da fé. Então comece a agradecer pela sua vida, pelo ar que você respira, pela salvação em Cristo, por um livramento que você já recebeu lá atrás. Simplesmente agradeça. Porque a gratidão, ela quebra as correntes da amargura, da murmuração, que são o alimento da ansiedade. Guarde isso, a sua ansiedade é o sinal de que você está adorando outros deuses, o Deus desse mundo. O Deus desse mundo só se preocupa com coisas terrenas. Então, volte o seu coração para o Senhor, comece a adorar a Deus por quem Ele é, aquilo que Ele já fez no passado, aquilo que Ele vai fazer no futuro, e você vai ver a diferença, tá certo? E qual é o resultado, irmãos, de colocar em prática tudo isso que Paulo disse? Aí então ele finaliza dizendo assim, ó: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Então preste atenção aqui, não é uma paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá depende das circunstâncias. Se a conta está paga, você tem paz. Se a saúde vai bem, você tem paz. Irmãos, a paz de Deus é diferente, ela excede o entendimento, ela vai além da sua sabedoria, da sua mente, entendeu? E isso significa que mesmo no meio da tempestade, com o barco balançando, com o diagnóstico ruim na sua mão, com a conta vencida na mesa, você tem uma calma que não faz sentido algum. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar, como é que você consegue ter tanta paz assim? Me explica. E aí você vai falar, não sou eu, é a paz de Deus que está em mim. Amém? Então, irmãos, essa paz, ela tem uma função, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, foi o que Paulo disse. E a palavra guardará no grego, sabe o que significa? Fourel, é um termo militar, só para você entender. Significa você montar guarda, proteger como uma sentinela, cercar para evitar uma invasão. Ou seja, irmãos, a paz que Deus vai colocar no seu coração é como se fosse um bloqueio, como se fosse uma segurança, como se guardas estivessem protegendo o seu coração e a sua mente, impedindo ataques de pânico, síndrome do pânico, o medo, a ansiedade, que muitas vezes é o inimigo que ele tenta colocar na sua mente, entendeu? Mas essa paz só acontece em Cristo Jesus. E é aqui que muitos crentes falham, irmãos, eu preciso falar isso. Eles querem a paz de Deus sem viver com Cristo. E isso não funciona. É somente em Jesus, irmãos, que nós somos perdoados, é somente em Jesus que nós somos justificados, ou seja, aceitos por Deus. É por causa do sacrifício dele na cruz e não pelos nossos méritos que nós temos acesso ao Pai. Então, fora de Cristo, nós estamos sozinhos, desprotegidos, tentando lutar contra a ansiedade com as nossas próprias forças. E essa é uma batalha perdida, entendeu? É por isso que a graça de Deus, que foi manifestada em Jesus, é o que nos dá o direito de reivindicar essa paz. Não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito, mas é porque Jesus já pagou o preço pela sua paz. E agora o que você tem que fazer? Você só precisa recebê-la pela fé e viver de acordo com ela. Amém? Então, de tudo isso que eu te expliquei, agora nós vamos só analisar antes de entrar para a oração, porque eu quero orar por você agora e olha, vai ser tremendo, Deus vai fazer grandes coisas. Primeiro, como que a gente pode vencer a ansiedade na prática? Talvez você está aí pensando, pastor, eu ouvi a mensagem, eu gostei, mas eu quero saber na prática. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, decida parar de se preocupar, ou seja, você vai fazer um pacto com Deus. Toda vez que a preocupação vier, repreenda em nome de Jesus e declare que você não vai mais alimentar esse sentimento, tá certo? Segundo, transforma essa preocupação em oração. Pegue o motivo exato da sua ansiedade, de forma específica, e transforme ela num pedido a Deus.
Entregue o controle a Ele, e a palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, e Ele cuidará de nós. Então, lançar é um ato de força, de arremessar algo para longe de você. Tem gente, irmãos, que ora agora, daqui 3 minutinhos já está pegando de novo uma preocupação, entendeu? É como se a pessoa não tivesse entregado de verdade para Deus. Então joga esse peso nos ombros do Senhor, porque Ele se importa com você, Ele pode resolver o problema. Glória a Deus. Terceiro lugar, você vai ativar o poder da gratidão. Faça uma lista aí de 10 coisas pelo qual você é grato e comece a ler. Leia em voz alta e isso vai mudar a química do seu cérebro, a atmosfera do seu espírito. Amém? Quarto lugar, ocupe a sua mente com a palavra. Paulo disse lá em Filipenses 4, versículo 8, que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. E onde que você encontra isso, irmãos? Fala a verdade. É na Bíblia, não é? Então, em vez de passar o dia inteiro meditando nos problemas, medite nos salmos da Bíblia. Em vez de ouvir as notícias do mundo que geram pânico, comece a ouvir um louvor. Coloca um louvor no seu carro, no quarto, deixa tocando baixinho enquanto você trabalha, não sei se é possível ou não, mas você precisa tirar o lixo que tem entrado na sua mente e a palavra vai te ajudar profundamente, tá certo? Então, irmãos, se vocês entenderam essa mensagem, eu quero orar nesse segundo, nesse momento, tá bom? Eu peço que você clique em gostei e olha, aqui você sabe, eu não falo de religião, por isso eu peço que você compartilhe no WhatsApp, no final da oração, faça isso, clique no botão compartilhar embaixo do vídeo, mande para o máximo de pessoas, tem muita gente sofrendo com ansiedade. Eu quero muito que você agora ouça essa oração e abra o seu coração, tá certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo da nossa alma e ela traz luz onde havia trevas. Pai, quantas pessoas estão agora sofrendo com ansiedade, mas o Senhor não nos deixou sozinhos e por isso eu te agradeço muito, ó Deus. Muito obrigado por nos ajudar, por nos dar armas espirituais poderosas em Cristo para derrubar essa fortaleza. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor vê a angústia silenciosa, as noites mal dormidas, o coração acelerado. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão com medo do futuro e isso tem paralisado a vida delas. Oh Deus, o Senhor vê as lágrimas que são derramadas no travesseiro quando ninguém está vendo. E a Tua palavra diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas em Teu odre. Então, meu Pai, eu creio que nenhuma dor passa despercebida aos Teus olhos de amor. Eu te peço perdão, meu Pai, em nome de cada um de nós, por todas as vezes que nós duvidamos do Teu cuidado. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado da incredulidade, que é a raiz de toda ansiedade. Ó Senhor, perdoa-nos por tentarmos carregar os fardos que o Senhor nunca nos mandou carregar. Perdoa-nos por colocarmos a nossa confiança em homens, no pastor, nas pessoas da igreja, pessoas da nossa casa, no trabalho. Quantos, meu Pai, colocam a confiança em dinheiro, na sua própria força e não confiam na Tua providência? Ó Senhor, nós confessamos que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Ensina-nos a descansar de verdade nessa promessa. E agora, meu Deus, com a autoridade que o Senhor me deu como ministro do Teu Evangelho, eu me levanto contra todo espírito de medo, de pânico, de opressão, de angústia e de ansiedade que tem se levantado contra a vida do Teu povo. Eu ordeno, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essas forças das trevas batam em retirada agora, que toda seta inflamada do inimigo lançado na mente dessa pessoa, com pensamentos, e se tudo der errado, e se eu não conseguir, eu repreendo essa desgraça, essas mentiras sobre o futuro dessa pessoa, e que seja cancelado agora pelo poder do sangue de Jesus, toda mentira lançada das trevas contra essa pessoa. Oh, meu Deus, eu te peço aqui agora, Senhor, que o Senhor tire toda a dor da alma. Quantas pessoas estão feridas, Pai? Quantas pessoas, meu Pai, foram machucadas, estão frustradas, completamente desanimadas e por isso elas ficam ansiosas, porque não sabem o que vai acontecer daqui para frente. Mas Jesus, nós vamos parar de tentar lutar tudo sozinho e nós estamos entregando aqui nas Tuas mãos a nossa vida. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor está morando no nosso coração agora e nós Te entregamos a nossa vida e o nosso futuro nas Tuas mãos.
Ó Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para nos perdoar e não somente isso, mas para nos dar a paz, um relacionamento restaurado com Deus, e nós tomamos posse desse relacionamento. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, olha, eu tenho certeza que o Senhor vai liberar a paz a partir de agora sobre você. Eu creio que a unção do Espírito Santo está sobre ti. Eu creio que você vai sentir ao longo do dia uma presença gloriosa. Não saia do cuidado do Senhor. Ele te ama muito e Ele quer te guardar e te proteger, tá bom? E faça com que essa mensagem agora se espalhe. Envie para o máximo de pessoas e eu creio e já estarei orando por isso, para que haja libertação, salvação e cura através do poder que há na palavra, tá certo? E eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.